Fala pessoal, bom dia. Vamos lá. Atualização do mercado rapidinho para vocês. Bitcoin no momento na resistência, tá? Isso aqui é um order block do tempo gráfico semanal. Nós tivemos um repique, possivelmente. Então nós tivemos aqui um repique no tempo gráfico semanal. Essa região aqui, aonde esse movimento forte rompeu esse topo, isso aqui pode ser uma inversão no tempo gráfico semanal, aonde vamos buscar então um possível fundo ascendente contra outro fundo para continuação de alta, tá? Para que isso tenha uma possibilidade maior de acontecer, Bitcoin tem que segurar essa região aqui que eu marquei na Fibo, tá? Idealmente aqui nessa região aqui de 0,6, 0,786, essa região aqui. Aqui, eu marquei aqui de 0,5 para baixo, né? Mas eu acredito que essa região aqui fica um pouco melhor, tá? Na casa dos 86 até a casa dos 82.500 mais ou menos, é uma região boa para formar fundo, tá? Mas para isso o Bitcoin precisa perder essa região aqui. Nós estamos então nesse suporte aqui, ó. Tá? Isso aqui é um suporte do tempo gráfico de 15 minutos que eu tirei aqui o tamanho desse order block. Idealmente o Bitcoin precisa segurar esse suporte para ter uma continuação, né, e romper esse order block, essa resistência semanal. Se Bitcoin perder essa resistência aqui, nós vamos entrar nessa outra área aqui, e essa área aqui eu acho que é uma área perigosa, porque é uma zona, digamos assim, de vácuo, né? É uma zona onde, se você for ver, teve movimentos fortes no passado, tanto para cima quanto para baixo, ó. Então, movimento forte, movimento forte, movimento forte. Então, se ele atingir essa região, eu acredito que vai ter um outro movimento forte para baixo. Por isso que ele pode vir buscar aquela região que eu falei, se ele perder esse suporte ali que eu marquei do 15 minutos, né? Então, se Bitcoin perder esse suporte e começar a penetrar aqui dentro dessa Fibo, eu tenho que pensar quais são os suportes mais importantes de Bitcoin, tá? Para mim, o suporte mais importante de Bitcoin é o suporte cujo fundo, né, gerou uma força, um repique, que rompeu o topo anterior que fez o fundo mais baixo. Como assim, né? Então, ó, o topo anterior que fez o fundo mais baixo, se você pegar um tempo gráfico maior, tá, seria esse topo aqui, ó. Porque esse topo ele gerou esse fundo que é o fundo mais baixo. Logo, esse topo seria um topo forte, digamos assim. E perguntar qual foi o fundo, né, que originou a quebra desse topo aqui. Aí nós temos aqui, né, no tempo gráfico aqui de 4 horas. Deixa eu pegar uma outra Fibo menorzinha aqui para ver. Aí, gente, seria essa região aqui, ó. Esse daqui seria um suporte bem forte nessa região. E esse aqui também, ó, que gerou toda essa força aqui. Então, essa região. Então, pensando bem, vou até ampliar essa caixa aqui de interesse até aqui embaixo, tá? Então, eu vejo aqui uma zona de touros, tá? Abaixo de 0,5 da Fibo, contando principalmente esse suporte aqui nessa região aqui dos 84.500, mais ou menos, 85, tá? E depois o bottom fishing aqui, 79,80, mais ou menos, tá? Então, é uma região boa para formar fundo se perder esse suporte aqui. Total tá bem bonito, né? Total tá fazendo a correção em canal descendente, mas tem muita chance de fazer esse ombro, cabeça de ombro inverso. No momento aqui tá tocando nessa LTB, querendo recuar. O gráfico tá bem parecido com o Bitcoin aqui, né? Mas tem um detalhezinho aqui, ó, que me deixa um pouco animado, tá? Então, quando o total aqui, ó, tocou nessa LTB a primeira vez, digamos assim, e ele perdeu e voltou para o fundo, não tinha acontecido uma inversão aqui para alta, né? Então, ó, se você olhar no gráfico de linha, ó, ele fez esse topo mais alto, ó, que originou o fundo mais baixo. E aí ele teve o repique, tocou aqui na LTB, né? Só que esse topo aqui, ó, não rompeu esse topo anterior, entendeu? Então, ele desceu todo esse movimento e agora ele voltou na LTB. Só que agora a condição é diferente, ó, porque qual foi o topo que originou esse fundo mais fundo? Foi esse topo aqui em cima. Esse topo aqui em cima originou esse fundo mais fundo e agora está tocando na LTB, mas esse topo aqui rompeu esse topo. Então nós temos aqui uma inversão, coisa que a gente não tinha aqui no passado. Isso aumenta muito as chances, tá, do recuo fazer um fundo ascendente contra esse fundo,
e depois romper de fato essa LTB. Tá? Então o total aqui está me deixando bem bullish. Né? Na dominância do Bitcoin, tivemos todo esse movimento de queda durante o bear market, começamos a subir lento, né? Aquela subida infinita, e esses níveis aqui de 0.786 é um nível muito interessante para a gente poder marcar um topo na dominância, tá? Claro que se vencer aqui a gente vai olhar no top fish lá em cima, mas eu gosto muito do 0.786. E se nós pegarmos, tá? Desde esse topo aqui de cima, ó, e puxar a Fibo, ela coincide também com essa região de 0,5, ó. Então aqui nós temos nessa região uma dupla Fibo, né? A Fibo maior zona lá do mensal, que está batendo 0,5, e a Fibo do semanal, que está em 0,786. Por isso que eu acho que essa região aqui vai ser uma resistência muito boa para a dominância. A dominância tocando aqui, tá? Entre 66% a 66% e meio. Eu vou ficar de olho ali no total, se está se mantendo, né? Se o total estiver se mantendo, o SDT.D está se mantendo ou caindo e a dominância começar a recuar, aí teremos uma alt season. Então, a dominância do dólar, o SDT.D, aqui tivemos então uma possível inversão para baixo. Consolidamos aqui, estamos fazendo um fundo nessa região, né? Ele vai buscar um repique. E fico de olho aqui nessa região aqui de 0,5, tá? Na casa de 5,42%, ou até 0,6 aqui na casa de 5,53%, para que a dominância faça um topo aqui e continue queda, tá bom? Então, quando chegar aqui, se tivermos ombro, cabecinha e ombro em tempo gráfico menor, tipo 1 hora nessa região, é uma posição ideal para montar long em criptoativos, porque possivelmente pode ser um topo na dominância e para continuação de queda. Então vejo um movimento saudável, né? Estamos prestes ao movimento corretivo, estamos em Bitcoin aqui na resistência semanal. Se ele cair, ele pode fazer um movimento forte de queda, né? Se ele perder esse suporte, como eu falei, pode fazer um movimento forte de queda por causa daquela zona de vácuo, e ele pode chegar nessa região aqui, então não se desespere. Tá? Se acontecer um movimento forte de queda e chegar nessa região aqui, ele começar a consolidar nessa região, tá? É muito legal para se posicionar para long, né? Se acontecer ombro, cabeça e ombro inverso nessa região também. Agora, se perder esse fundo aqui, ó, tá? Se perder esse fundo aqui de 78, aí as coisas podem ficar complicadas para Bitcoin. Se perder esse fundo aqui de 78, eu vou pensar em topos descendentes para buscar daí esse order block que a gente não tocou aqui, né? Que a gente estava falando lá no passado dele, na faixa dos 70 mil a 66, 65, tá? Nessa faixa aqui. E essa faixa aqui também nós teríamos um fechamento, né, da ineficiência do mensal, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, aqui, ó, falta um pouquinho ainda para fechar essa ineficiência também. Então pode ser que caia, né? Mas não vamos contar, né, com o ovo no cu da galinha ainda, né? Vamos esperar acontecer, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu!